ar, retém a água da chuva, produzem frutas, por que não um local onde se possa uma praça, né, com uma horta comunitária, temperos, né, alimentos. Existem muitas plantas alimentícias não convencionais, digamos assim, que não são o alface, o tomate, mas que também podem ser usadas para embelezar e para se alimentar, né? Então, por que não um espaço público gerido pela comunidade, né, em parceria com o poder público, mas com a comunidade, para se fazer com frutas, onde as pessoas possam ir colher, retém água da chuva, produzem fruta, auxiliam na conservação do asfalto, pela questão de redução de impacto, né, de água, enfim, todos esses benefícios e muitos outros que a gente poderia nomear. Só tirando assim, algumas informações que rapidamente na internet, uma pesquisa, alguns estudos já que mostram, né, esse morar perto de árvores reduz casos de depressão, diz estudo, os benefícios de se viver perto das áreas verdes, como o professor David Reis citou, né, que as pessoas elas se sentem melhor quando você precisa se desestressar, você está sobrecarregado, você não vai lá no meio de uma avenida cheia de carros buzinando, né? As pessoas vão para um parque, para uma praça, para uma área verde para se sentir melhor. Então, a questão do planejamento, né? Então, a escolha da espécie adequada para ser utilizada em um determinado local é fundamental quando se planeja a arborização urbana. Uma escolha bem feita irá diminuir os custos de manutenção que ocorrem quando colocadas em local errado, sem o mínimo planejamento. Então, a gente precisa planejar, porque nós, do poder público, tem a questão de contas, economia, né? Precisa fazer com um orçamento, nós temos um orçamento apertado, e aí? Precisa fazer a manutenção de todas as árvores da cidade. Como é que a gente faz? Então, se for uma coisa feita sem planejamento, vai trazendo mais problemas. Por exemplo, falando das imagens ali, né, o garapuvu, árvore símbolo de Florianópolis, mas eu não posso ter ela numa calçada, no meio de uma rua, com espaço mínimo ali para a raiz, né, vai cair galho, né, pode trazer sérios problemas. Então, essa árvore não pode estar ali. Palmeiras imperiais, ou reais, acho que é real isso aí, embaixo da fiação, né? Quem foi o paisagista que planejou e plantou uma palmeira desse porte embaixo de uma rede elétrica? Né? Esse tipo de planejamento é que se deve fazer. Provavelmente a rede já estava ali. Ou será que a rede elétrica passou depois? Não sei. Então, nas cidades onde já está implantada a arborização, no caso de Florianópolis que já tem essa arborização sendo implantada ao longo dos anos, é necessário, então, um acompanhamento técnico, uma reformulação do planejado, com participação da comunidade, onde devem ser observados os seguintes condicionantes: o estudo da espécie, né? Você saber as características daquela espécie, comportamento no meio urbano, integralização com os outros elementos da cidade, dimensões de ruas e passeios, altura das construções, presença de redes aéreas ou subterrâneas, localização das diferentes atividades, condições de clima e solo, fluxo de veículos e pedestres, ou seja, todos os fatores que vão estar interferindo e influenciando aquele ambiente, aquela árvore, aquele local, né? Não posso plantar uma árvore enorme com frutos grandes no pátio de uma creche, por exemplo, né? Que vai cair fruto, vai trazer alguns problemas. Então, todo esse planejamento tem que ser feito e acompanhado e reformulado, se preciso for, para fazer a substituição, o corte, a remoção e o plantio de outras adequadas. Por exemplo, né, agora eu vou passar uma sequência assim, de imagens para a gente ver. Na imagem de cima, a gente olhando desse ângulo, tão lindos, maravilhosas, frondosas, as tipuanas. Mas olhando do outro ângulo, foi feita uma poda pela Celeste, que faz essa poda de livrar os galhos dos fios, né? Então, você olhando por esse outro ângulo, você vê que a árvore está com a copa totalmente desequilibrada, né? Isso aí vai causar um problema. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas a tendência é que ela vá
crescendo para aquele lado, e o outro lado eles vão lá e vão podar, né? Então, as podas aqui em Florianópolis são feitas, na sua maioria, pela equipe da Floran, mas, nesses casos, com intervenção com a fiação elétrica, a Celesc também tem um pessoal terceirizado que realiza podas. Então, a gente tem que procurar trabalhar em parceria, né, para que seja feita da forma correta e não acontecer assim. O Departamento de Praças e Arborização Pública da Floran, ele é um departamento técnico e operacional, ou seja, lá tem o pessoal da área técnica que faz vistorias e laudos para manejo das árvores nos locais públicos, ou seja, nas ruas, praças, escolas municipais, né, todos os locais que são públicos e pertencem à municipalidade. No caso de áreas privadas, aí essa licença, essa vistoria é com o pessoal do licenciamento. Então, esses técnicos participam também de comitês técnicos de casos específicos, por exemplo, da palmeira imperial ali da Casa do Barão, né? Então, cai no meio da rua, vai cair, não vai cair, então se cria uma comissão para se tratar de casos mais específicos, né? E participa também da execução desse manejo das árvores. No caso, plantios, podas, tratamentos, transplantes e cortes, né? Os técnicos acompanham a execução, mas não em todo momento. Orientam para que o pessoal operacional faça. Para uma cidade do tamanho de Florianópolis, que tem dimensão insular, tá? Parte dela, grande parte, dentro da ilha e parte também no continente, né? A gente não pode esquecer que tem um pedaço de Florianópolis que está na parte continental. Então, nosso departamento hoje conta com, eu botei até pequenininho para dar a noção do tamanho do desafio, né? São 3 técnicos para vistorias e laudos, que são 2 biólogos e um engenheiro agrônomo, que no caso sou eu. Daí agora não consigo fazer tanta parte técnica porque estou à frente da direção, da chefia, então a gente se divide. E uma equipe operacional com 7 funcionários para podas e 14 para jardinagem, porque além da parte de arborização, a gente faz a parte de jardinagem também. E esses 14 da jardinagem fazem a parte de plantio de árvores e pequenas podas de formação, assim. Mas, então, são apenas 7 para dar conta da cidade toda. Equipamentos, temos um caminhão com cesto elevatório, já é um grande avanço, porque antes era feito com escada, então é mais difícil ainda fazer essa poda. Não tem, dentro do quadro não tem nenhum profissional arborista, que hoje já existe essa profissão, né, que é a pessoa que faz escalada em árvores e sobe, né, com corda, com toda uma técnica para se fazer o corte em árvores com cordas, né. A gente tem então a caçamba para recolher o material, um caminhão toco, um caminhão pipo para fazer irrigação no verão, na fase de mais demanda hídrica, a Topi, que é a Kombi para transporte dos funcionários, e um para vistoria. Então a gente tem um veículo para os 3 técnicos fazerem vistoria. Então tem que estar revezando. Então essa é a nossa realidade hoje, né? Como é que funciona no caso de áreas públicas? O cidadão tem uma árvore lá na calçada e ele precisa que pode, os galhos estão incomodando, a raiz está crescendo. Ele vai, através do próprio cidadão, fazer uma solicitação. Aí ele tem lá o número do protocolo, do processo, ou através de ofícios chega para a gente, por exemplo, Secretaria de Educação, solicita poda lá na creche, enfim. Aí é gerado esse processo que vai para a Floran, vai para a DIGAM, que é a Diretoria de Gestão Ambiental, né, onde o departamento está lotado, que chega para o DEPAP. Aí vai para os técnicos fazer a vistoria, porque chega muito pedido de corte. Então, a gente tem que ir lá fazer uma vistoria, ver se realmente é necessário o corte daquela árvore, ou de repente só uma poda, ou seja, fazer o manejo que tem que ser feito. Aí emite um parecer técnico, e com esse parecer técnico vai para a equipe fazer a execução.
Quanto tempo demora para fazer isso? Depende do caso, né? Hoje são cerca de mais de 100 processos que estão na fila para tramitar lá no departamento, né? E aí a gente vai dando prioridade para o mais urgente, né? Literalmente a gente apaga incêndio, porque a gente não está conseguindo, com esse número do quadro técnico, do quadro operacional, dar conta de fazer um planejamento e executar as ações sistemáticas e planejadas, né? Alguns exemplos, né, do que a gente vem fazendo ali em cima, um plantio naquela creche nova lá da Costeira, né? Ali embaixo algumas mudas, no carrinho ali algumas mudas que chegaram lá pra gente. Essas mudas, a Flora hoje ela não produz mudas de padrão para colocar na arborização urbana. A gente tem o viveiro do lado da Lagoa do Peri e o viveiro do Córrego Grande, mas essas mudas que são produzidas lá são mudas pequenas, mais para reposição em áreas de parque, para fazer também a questão de educação ambiental, né? Então são mudas de pequeno porte. Na arborização urbana, como até o Fábio comentou, a gente não pode colocar uma mudinha pequenininha, porque a sobrevivência dela é mais difícil, ela demora, né? Então a gente tem que trabalhar com aquele padrão de muda. Então hoje as mudas, elas vêm de compensações ambientais, mas a nossa proposta é que sejam produzidas, seja feita uma relação de espécies nativas, né, aqui, e a gente consiga produzir e conduzir essas mudas até o estágio de colocar na arborização urbana. Mais plantios sendo feitos, transplantes a gente também faz em alguns casos. Aqui para a gente ter uma ideia assim, das atividades que a gente tem que fazer, né? Essa é uma figueira lá no continente. Então o dono do posto pegou a autorização, fez a poda, mas ele fez só do lado dele, dos galhos que iam para o posto. Aí o outro lado ficou, né, o lado que ia para a rua, para a rede elétrica, enfim. Então a gente tem que fazer essas atividades. Ali embaixo, a foto até ficou meio ruim por causa da luz, mas é lá na Praça dos Bombeiros, né? A gente está fazendo um planejamento, uma série de intervenções em praças e a gente até tem sido bastante questionado em relação a isso, mas a gente fez um levantamento e precisa se fazer um manejo de retirada de muitas espécies, porque às vezes ali tem a maioria exóticas, muita ameixa ali no meio, ameixa não, néspera na verdade, né? Então fazer um manejo para que aumente mais a luminosidade, a visibilidade. Essa praça estava muito escura, né? Os moradores reclamando de problemas, né, com indigentes, enfim. Então a gente vem fazendo esse manejo nos locais. Ali o caminhãozinho com o cesto elevatório, lá em cima eu estou fazendo uma vistoria nos derivados da Beira-Mar, que estava com sério problema de ataque de barata dos coqueiros. Né? O ataque mais visível que se via era das lagartas. As pessoas caminhavam na Beira-Mar e vê só aqueles palitos das folhas. As lagartas estão caminhando, estão acabando os derivados e tal. Só que quando a gente foi fazer a vistoria, na verdade, a principal praga ali é a barata dos coqueiros, que ela acaba com a folha flecha, enfim. Né? A gente está fazendo um tratamento com controle biológico, né? Porque na área pública a gente não pode usar nada químico, né? Então, eu venho de experiência com agroecologia e agricultura familiar, então estou tentando trazer todo esse conhecimento e aplicar na arborização urbana, né? Até o uso de homeopatia. Mais algumas atividades, né? Ali uma retirada. Na imagem de cima a gente consegue ver o resquício do tronco ali, não sei se dá para ver muito bem, mas a árvore olhando, aparentemente ela estava viva e tal, estava meio definhando, mas ela tem um oco enorme na base. Então, a gente também tem que fazer essa avaliação de árvores que oferecem risco para fazer esse manejo de remoção. Isso lá na Praça dos Bombeiros também.
Aquele ali, está passando uma pasta ali embaixo, por exemplo, uma creche com bastante corticeira e os pais reclamando que cai na cabeça das crianças e tal. Então, eles colocaram o parquinho bem embaixo das árvores, ela na lagoa. Então, a gente vai ter que fazer o planejamento de repente, substituir essas árvores por outras, mais de uma forma gradativa, né? Não vou chegar lá e vou cortar tudo, arrancar tudo e plantar outras, né? Tem que se fazer de uma forma gradativa. Aí, mais algumas atividades, os funcionários, né? Dia de chuva, um dia como hoje, assim, não se pode ir para a rua, nem plantar, nem podar, nem fazer nada. Eles ficam lá no departamento afiando ferramenta, enfim. Ali na Rio Branco, essa avenida é uma avenida bem complicada, assim, na questão da arborização, porque são árvores bem antigas, né? Mas na maioria ali são exóticas, tem nativas também, mas a maioria exóticas, já bem tortuosas e com muitos problemas relativos a sucessivas podas mal feitas, enfim, que aí causou vários problemas. Ali, mais umas fotos. Eu acho que eu esqueci de comentar no outro slide, mas a questão dos resíduos, né? Todo o material que é retirado, a gente manda para a CONCAP, né? A gente trabalha em parceria com a CONCAP Tritura e faz a compostagem. Daí a compostagem a gente pega de volta e utiliza na doação dos canteiros ou no plantio, enfim. Pode passar. Essa questão, né, que a gente se depara, que o Fábio comentou, que a gente vê a maioria dos pedidos que chega para a gente lá, porque tem que cortar árvore, porque está arrebentando o calçado. Tá, espera aí. O que estava aí primeiro? Era a árvore, era a calçada? Como é que tu fez a calçada? Né? Porque a calçada na frente da casa é o contribuinte que tem que fazer. Aí eles cimentam tudo, botam a calçada ali, né? Não prevê aquele espaço, aquela área permeável que o Fábio comentou, que é tão importante para o desenvolvimento das árvores, né? A maioria são espécies inadequadas, com raízes superficiais agressivas, né? Flamboyant, castanheira, né? Amendoeira, a gente tem muito problema lá, principalmente lá no continente, lá no balneário, né? Então a gente tem muito problema com isso. Então a questão do planejamento ou do replanejamento para se fazer uma substituição gradativa por espécies adequadas. Pode passar. A falsa seringueira, né, chega a esse ponto. Então, um exemplo do que a natureza ela sabe, ela vai tomando conta. Né? Se tem uma cidade, por exemplo, que é bombardeada e morre todo mundo, e nunca mais ninguém vai lá e não faz nada, aos poucos a natureza ela vai indo, vai tomando conta, vai se desenvolvendo e vai, né? Então, no ambiente urbano, se a gente quer ter essa interação, a gente precisa conhecer os processos e fazer as escolhas adequadas, né? Pode passar. No caso das raízes aí, né, tem várias calçadas na parte central, onde se tem esse problema, daí as pessoas vão cimentando ali na base da árvore, e a solução que a gente tem feito é abrir realmente um canteiro, uma área permeável, né, para que essa árvore possa se desenvolver, as raízes possam ter espaço. E escolha das espécies adequadas. Né? Aqui, talvez o professor Ademir Reis não concorde muito comigo, mas enfim, em alguns casos, a gente tem visto que sim, é necessária a remoção. Eu não concordo com retirada total das epífitas, ou seja, as orquídeas e bromélias, eu acho que tem que permanecer nas árvores, mas a gente tem um sério problema com esse cipó cabeludo, né? Que ele realmente ele abraça e forma um tapete. E a gente aqui em Florianópolis tem uma ocorrência desse cipó cabeludo muito grande, né? E o que a gente tem visto, porque aquilo ali vai criando um microclima, vai uma certa umidade e vai apodrecendo o tronco, ele impede a planta de fazer certas trocas gasosas que faz também pelo caule, né, não só pela folha,
enfim, a gente, em alguns casos, recomenda a retirada do excesso, né? Não digo total, ficar limpinha, mas retirar o excesso. Né? Porque aí acontece isso, muitas vezes está um galho ali que ele já está apodrecido por dentro, mas o próprio citocabelo dele está firmando o galho na árvore e a gente não consegue ver. Ele pode estar colocando em risco, por exemplo, se isso é numa creche, né? O galho está podre ali dentro e a gente não vê. Aí dá um vendaval, uma chuva forte, cai aquele galho. Às vezes fica pendurado, o próprio cipó-cabelo pendura o galho. Às vezes não, às vezes cai. Então, a gente tem que fazer esse manejo, né? Ali dá para ver que quase a totalidade do galho está apodrecido. Pode passar. Casos de árvores de risco, por exemplo. Uma aroeira estava ali, projetada em direção à rua, quase caindo, né? Na foto de baixo deve ver um pouco da parte da raiz já levantando do solo, né? Então aquilo ali era um risco iminente. Então nesses casos tem que fazer a remoção e plantio um pouquinho mais para lá, né? De uma espécie adequada. Bom, nesse caso a aroeira até pode ser adequada, só que ela tem que fazer o manejo porque ela tem até essa característica de pivotar, né? De tombar toda. Casos que a gente encontra, né, de vandalismo, alguns, né, uns moradores de rua, bota fogo na árvore, então a gente tem que, nesse caso ali ela já estava condenada. Embaixo, na foto de baixo, é o que o Fábio também comentou, a questão do colo da planta. Não? Muitas das mudas que foram plantadas, muitas das árvores que foram plantadas, a gente observa que não se desenvolve, fica aquela coisa raquítica, não vai para frente, aí vai fazer uma análise, vai ver o colo está assim, ele está todo lascado. Que vai o roçador lá um dia, corta de um lado, aí dali 2 meses vai lá, corta de novo. Então, são sucessivas mutilações ali no colo que vai fazer com que essa planta, essa árvore não se desenvolva. Né? Então, a gente tem adotado agora a proteção em canos de PVC, né, na hora do plantio, mas enfim. E na foto de cima até foi uma vistoria que chamaram para fazer, porque precisavam tirar as árvores, que é área pública, cortar as árvores, só que a gente chegou lá, as árvores já estavam todas aneladas, né? Então, a pessoa queria mesmo que a árvore caísse. Só que aí anelou, aí ela não vai cair, ela vai secar, ela vai morrer. Era uma rua onde é acesso para uma creche, então isso e uma árvore, mas ele foi feito de 4 ou 5 árvores no mesmo local, acesso a uma creche. Então é um problema, porque a árvore vai secar, as crianças estão passando ali na rua, pode cair em cima, enfim. Pode passar. Mais um caso também, né? São casos que a gente se depara no dia a dia, né? Todos os dias são casos que a gente tem que olhar, avaliar, fazer vistoria, fazer análise e resolver. Né? Casos, por exemplo, ali, não sei, não lembro se é, acho que é uma figueira, e em cima ali da casinha de gás. Né? Bom, a árvore já estava ali, eles construíram a casinha de gás ali. Então, isso ali vai dar um problema futuramente. Né? A outra, uma figueira, numa escola lá na Lagoa, provavelmente está com um sério ataque de brocas e mosca branca, enfim. A gente vai tentar salvar ela, mas não sei. Aqui também outros casos que a gente, olhando por um ângulo, olhando de fora, a árvore está lá, bonita, com suas folhas, né, tipo ana, tem bastante aqui. Pode passar. Mas se a gente olhar de uma forma mais minuciosa, a gente já vai ver ali que várias podas sucessivas de forma errada já fizeram com que ele ficou o buraco ali, já apodreceu, né, entrada de patógenos e tal, e já vai causando problema. Então, essa árvore, a vida dela vai ser diminuída, ela vai ter problemas, né? Então, esse tipo de manejo que a gente tem que se preocupar. Ali, um oco, a mesma árvore, ela está totalmente oca por dentro, o buraco ali, entrava o braço inteiro para baixo, totalmente oca, mas está lá, é uma árvore de risco.
cursos, né? A gente tem procurado investir, tentar a questão da capacitação técnica, né? Tanto da parte técnica quanto dos funcionários também da parte operacional, para que eles entendam o que eles estão fazendo, que eles não são simplesmente podadores de árvores, que eles vão lá e cortam de qualquer jeito, não, porque eles entendam o porquê que eles têm que fazer, como eles têm que fazer, né? A importância do trabalho deles, que eu costumo falar lá para o pessoal, né, operacional. Se não fosse o trabalho deles, a mão de obra deles, o departamento para, porque eles aqui vão lá, sobe na nave, ligam a serra, cortam, né? A gente orienta, mas não pode estar lá todo dia, toda hora acompanhando, né? Aí, sendo do mesmo caso, a gente estava fazendo um curso para o operacional lá no Rio Vermelho, e era um dia assim de garoa, né? Então, um dia de garoa é mais difícil ir fazer atividade de corte. E aí, bem no final do curso, daqui a pouco começou a dar um estralo e a árvore caiu atrás da gente ali. Então, a gente fez o curso, viu as coisas na teoria, na prática, e daí daqui a pouco na prática ali, emergência, tinha que ir lá fazer o corte, ela estava toda apodrecida na base e ela caiu. Enfim. Hoje, o que a gente tem em Florianópolis, assim, que a gente pode meio que seguir na questão de leis e normas, né? A Portaria 010 de 2009 da SMDU, que estabelece critérios técnicos para plantio nos passeios públicos. Só que essa portaria ela é muito superficial, né? Se eles forem buscar lá o que ela fala algumas coisas, mas ela é bem superficial. Então, acho que precisaria ser revisto esses critérios técnicos. A Lei 9097 de 2012, que institui a política municipal de remoção, substituição de pinos, eucaliptos e casuarina por espécies nativas no município, né? Então, isso aí está pipocando aí. Já foram feitas algumas intervenções, né? Parte da população critica, parte da população é a favor. Enfim, a gente está trabalhando nisso, está sendo criada uma comissão técnica para a gente trabalhar, para a gente realmente executar isso nas áreas públicas, né? E cobrar que seja executado nas áreas privadas. Enfim, o decreto 2.668 de 87 e o decreto 106 de 88, que fala sobre a adoção de áreas públicas. Então, a gente tem trabalhado também essa questão de parcerias com empresas privadas que adotam áreas públicas, áreas verdes, praças, parques, enfim, para fazer a manutenção, porque com aquele quadro de funcionários a gente não consegue dar conta, né? Então, muitos lugares são adotados e essas empresas aqui arcam com a manutenção. Leis e decretos de imunidade ao corte. Eu achei esse 152 lá de 87 e o 10.191 de 2012 que retirou algumas espécies desse de 87. E a Lei 9.722 de 2015 que declarou imune ao corte a figueira lá da Ponta do Leal, da Casana, que é outra vergonha. Mas esse decreto, ele tem uma lista, eu confesso que eu não contei, mas acho que dá mais de 500 exemplares, né? Não está listado por espécie, quer dizer, está listado por ruas e os exemplares. Só que a maioria é exótica, a maioria, eu não sei quais foram os critérios que eles utilizaram, né? Então, eu acho que isso precisa ser revisto e com urgência. Enfim. Outra coisa que a gente se baseia é a resolução do CONSEMA, tá? Pode passar. Que ela traz um anexo, uma lista de exóticas invasoras, né? Então, no planejamento e na execução de plantios, a gente tem que prestar atenção nessa lista para não estar plantando o que está ali, senão daqui a pouco, né? E dentro dessa lista, o que mais chama atenção para a gente é a questão da própria casuarina, eucalipto, pinos, ipê de jardim, amendoeira, né? A terminália catapé. Essa aí é um baita problema para a gente, assim. É uma das que mais tem causado problemas. E é uma árvore, assim, que o pessoal tem um apego por ela, né? Por causa da sombra, enfim, né? Vários motivos. Mas a gente tem que rever isso aí. Cinamomo, jambolão, amora preta, né? Vou plantar amora. O povo aqui gosta de plantar amora, mas ela está nessa lista. A gente tem que prestar atenção, né?
A nêspera, a própria nêspera, a ameixa, o pessoal chama de ameixa, que aquela ameixinha amarelinha, o morcego adora, né? Ela está nessa lista, então temos que prestar atenção. A goiaba não é nativa. Tem muita gente que acha que é, né? Enfim, ela está nessa lista. Então temos que prestar atenção. Conhecer para saber, né?